goleador, o baixinho colorado, chegou como centroavante, bateu com firmeza na bola. A equipe nossa foi cirúrgica, né? Já matou na primeira oportunidade, isso aí foi de suma importância para trazer tranquilidade. D'Alessandro, o líder colorado, 2-0. A gente se consolidando no G4, cada vez mais próximo do líder e cada vez tentar também aumentar essa distância dos que vêm atrás. Potker! Esse é o William Potker que a gente conheceu jogando pela Ponte Preta. Não pode relaxar, né? Relaxou, acomodou, entrou em zona de conforto, tudo isso que eles vêm construindo se perde. Nem quando você ganha tá tudo certo, nem quando você perde. Então, a gente tem que aprender, como a gente aprendeu com as derrotas, e também aprender a colocar o pé no chão com a vitória. Boa tarde, amigos. Os donos da bola desta segunda-feira entrando no ar na Band TV Canal 10 para todo o Rio Grande do Sul com muitas informações. É claro que tem a vitória do Internacional na Série B do Campeonato Brasileiro e tem o Grêmio que perdeu a oportunidade de se aproximar um tantinho do líder da competição, o Corinthians. O Grêmio muito mais focado na competição que é a eliminatória, a Copa do Brasil. E no Grêmio também há questões fora de campo, envolvendo Luan e principalmente Bolanhos. E o Renato, na coletiva de ontem, fez a seguinte declaração sobre o equatoriano. O grupo gosta dele, ele é bem que isso aqui, todo mundo gosta dele. O problema é que ele precisa se ajudar, ele precisa mudar alguns conceitos. Eu dificilmente não recupero, posso falar até que é impossível eu não recuperar um jogador, desde que ele queira. É interessante, a gente vai debater esse tema e eu já vou chamar os nossos analistas aqui para que deem o seu destaque. Felipe, o seu destaque, boa tarde. Boa tarde, Meneghetti. Eu quero destacar o Internacional, que mais importante do que a sequência de vitórias e que o futebol apresentado é o pensamento interno do Inter, de não ter soberba, não pensar que está maior do que tudo. É um trabalho que começa a ser implementado pelo Guto Ferreira. Muito bem. Ribeiro Neto, boa tarde, seu destaque. O meu destaque eu deixo para o Renato. Fala aí, Renato. Queria que você falasse do Beto da Silva, que o torcedor alguns conheceram hoje. Eu também. Mas parece que ainda não vamos apresentados. Será esse ou foi um fantasma? Daniel Oliveira, boa tarde, seu destaque. Boa tarde. Eu fiquei sabendo, a gente busca sempre aprender com as declarações, né? Eu achava que o pubis era um problema físico, agora eu descobri que ele é mental. É boa essa, Daniel. Essa é realmente muito boa. A gente vai falar sobre isso. Olha só, o Internacional com tranquilidade goleou o ABC em Natal no sábado à tarde, se encaminha, dá sinais de que agora terá realmente um ambiente confortável na segunda divisão do futebol brasileiro. Veja como foi. O Inter deu as cartas desde o início do jogo. D'Alessandro sofreu falta, mas não foi feliz na cobrança. Infelicidade também para o ABC, que ficou no quase. A cada jogo você vai amadurecendo mais, vai tendo dificuldades diferentes, né? As equipes vão estudando mais a sua equipe, vão criando mais dificuldades. Dificuldades que o Inter não teve. Depois da cobrança de escanteio, Potker chutou à esquerda do gol. Até parece replay, mas Eduardo Sacha aproveitou a cobrança de escanteio para colocar o Inter em vantagem. Potker fez a jogada e quase ampliou. O segundo gol era questão de tempo. Depois da cobrança de uma falta defensiva, Potker invadiu a área e foi derrubado. Pênalti. D'Alessandro bateu e aumentou a vantagem. No segundo tempo, Vinck lançou. E na insistência, Potker ampliou para 3-0, aproveitando o rebote do goleiro Edson. O Vinck, ele é um jogador que já me conhece por eu estar atuando não sei quantos jogos aí com ele. Então, ele sabe que às vezes eu gosto de receber bola no espaço. Então, o passe dele, na hora que ele levantou a cabeça, ele já sabia onde colocar a bola. O Inter ainda teve outras duas chances na partida com o Damião. Primeiro no cruzamento da esquerda, depois pelo outro lado.
criou oportunidades boas, porque joga com inteligência, porque soube controlar o jogo, né? E saiu com um grande resultado aqui. O Inter fechou a rodada a 1 ponto do líder América e com 5 pontos a mais que o Juventude, que é o primeiro clube fora do G4. O Inter está fazendo valer a partir de agora, né, de 7, não só das 5 vitórias, já vinha assim 7, 8 rodadas para cá, a sua superioridade de maior investimento financeiro. Agora ficou comprovada a diferença técnica que há do Internacional para os demais adversários da Série B. Vamos lá, Ribeiro Neto. Atenção, atenção, vamos oferecer uma oferta exclusiva da Sky. Gente, só vale para o dia de hoje, hein? Olha só, você assina o pacote futebol e é instalado na tua casa em poucos dias. São 2 decodificadores da Sky e você ganha o acesso a todos os jogos do Brasileirão Série A e Brasileirão Série B, pagando tão somente uma mensalidade. São muitos jogos. Marcelo Gama, tudo bem, Marcelo? Tudo bem, boa tarde, tudo bem, tudo tranquilo? Explica melhor a sua oferta. Tem uma pergunta. Pois não. Além dos jogos do Brasileirão A e Brasileirão B, o que mais eu posso assistir? Ribeiro Neto, boa tarde mais uma vez. Boa tarde a você que está nos assistindo. Gente, com a Sky, falando de futebol, você assiste tudo no mundo, no Brasil. Gente, a Sky é a melhor TV por assinatura e você que é apaixonado por futebol vai ficar mais apaixonado ainda. E como o Ribeiro Neto falou, gente, Brasileirão, Série A, Série B, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonatos Europeus, francês, olha o Neymar fazendo gol, tudo pela Sky. E hoje, Ribeiro Neto, olha só, normalmente vai o quê? Um decodificador HD e um digital. Assinando hoje, você leva, olha só, um decodificador HD e outro HD também. Nossa. Com um detalhe, gente, sem custo, isento de mensalidade. É só hoje um pacotaço da Sky em alta definição. Mas para isso, tem que ligar agora, hein? O telefone tá aí, 0800 009 6969. 0800 009 6969. Sky em HD. Para ver Neymar e muito mais. Hein, right definition. Isso aí. Gente, é uma grande oferta. Aproveite e peça já a tua Sky. São 2 decodificadores HD, mais acesso a todos os jogos do Brasileirão. Séries A e B, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonatos Mundiais, o francês do Neymar e um show completo de futebol com uma só mensalidade. Oferta válida para o dia de hoje. Ligue 0800 009 6969. Sky é você, sempre à frente, Benega. Vem pra cá, Ribeiro. Vamos debater o Internacional na Série B, o Internacional contra o ABC lá em Natal. Eu vou fazer uma analogia aqui. Eu sei que o Ribeiro Neto vai me entender muito bem. O Internacional tá assim, enquanto o Campeonato Brasileiro tem a Série A, disputada no Rio de Janeiro, né? Barra da Tijuca, aquela coisa maravilhosa, o Internacional não tá na Barra da Tijuca. Não, o Internacional tá lá em Arroio do Sal. O Internacional tem Arroio do Sal, apartamentinho pequenininho, apertadinho, mas tá numa boa. A cerveja tá gelada, a parceira é uma boa companhia, tem a sua Sky TV à disposição, tá tranquilo, o bar tá bom, não tem vento, tem uma brisinha. Tá, mas é em Arroio do Sal, é na 2ª divisão, mas tá de boa, tá tranquilo. Se serve essa analogia pra resumir o momento do clube? Tá ótimo, e vou te dizer mais às vezes, dependendo, tá melhor no Arroio do Sal do que no Rio. É que depende do teu contexto, entendeu? Tá sob pressão, tá sereno, né? Tá o bicho. Tudo agora, é o bicho, entendeu? Sem ladaia, então tá beleza. Mas mais importante que isso, o Inter não tá pensando que tá em Ibiza. O Inter tem consciência de onde está e de que é tranquilo para o momento. Boa, hein? Esse é o principal argumento, e eu gostei da entrevista coletiva pós-jogo do Guto, do Potker e do Roberto Melo. Porque eles têm consciência de que o trabalho está começando e que se tiver soberba, retrocede. Volta tudo atrás. Primeiro passo, está brigando pelo espaço, brigando para jogar futebol. E aos poucos está conseguindo jogar futebol de uma forma mais tranquila. Esse é o primeiro passo. Mas a evolução do Inter ela é técnica, ela não é uma questão de pensamento, de entender a competição, de saber o que é a Série B. O Internacional simplesmente passou a jogar futebol. Repetição de time, um esquema que vai dando certo, que vai explorando a virtude dos jogadores que cresceram juntos. E era preciso entender esse processo do Internacional. Era muito fácil dizer que o Inter era um time fraco, um time ruim, e a gente via a superioridade do Internacional técnica individual em relação a todos os jogadores que enfrentaram o Internacional e os times que jogaram no primeiro turno. Era então agora está tudo bem, agora estava tudo bem antes também. Não. Antes não estava bem, tanto a verdade que o time não era ruim. Faltava uma organização que está sendo dada agora. E hoje tu vê o Internacional entrou na competição. Não é uma questão de agora vamos controlar a soberba. O Internacional está sendo superior porque está jogando mais que os adversários. E eu até quero dizer, Daniel, seguindo uma orientação do nosso editor Paulo Pires, que amanhã no programa nós vamos tentar analisar mais profundamente a que se deve o crescimento do Inter. Mas eu queria me incorporar à tua tese e dizer o seguinte, Ribeiro, isso não é apenas uma crítica, é mais uma divergência ao que tu pensa do Internacional. Eu não acho que o Internacional, que estive e nunca achei
é um timaço e também não acho que é um time ruim, desprezível. Eu acho que esse time Internacional, por exemplo, na Série A, eu disse aqui, é time para ficar no meio da tabela. É time para ficar em 10º lugar. Bom, se tudo der certo, vai ficar ali 7º, 6º. Se tudo der errado, vai ficar em 14º, 15º. Agora, esse time Internacional faltava o quê? Tranquilidade, organização tática. Mas que o Guto deu isso? Repetição, futebol é repetição e sequência. E os técnicos mais antigos, desde Froner, dizem, Filipão, futebol é sequência e repetição. Mas o Meneghetti, o Inter definiu o seu time na metade de agosto. Bom. Não, mas é que tu acha que o Internacional tem um time ruim. Acha que os jogadores... Sim. E eu não acho. Aí que tá... Ele é menos ruim eu que os respeito a outros. tua tese. Essa que é a não, ele é vantagem. muito melhor que os outros. Ele é melhor. Ele é muito melhor. Pode até ser que não ganhe. Pode ter que ser... Porque até acho que não é importante para o clube inicialmente a vitória. Porque parece que o clube não quer. Os jogadores acho que querem. Mas acho que o clube não está muito ligado a isso. Quer é subir com tranquilidade. Tanto é que tu tem que ver o Inter na tabela, não pela proximidade do líder, sim pela diferença com o quinto. Não, é isso aí. Pro quinto e pro segundo. O Internacional já está 2 rodadas à frente do terceiro colocado. Aliás, se o Paulo Pires quiser colocar a tabela aí, a gente agradece. O Vila Nova é o terceiro, está 4 pontos atrás. O Inter tem 5 pontos de tranquilidade. O Inter nos obrigou a ter um monte de tabela agora, né? Porque antes a gente só tinha a tabela da Série A, né? Agora não, tabela da Série A, da Série B, negócio impressionante. Então vamos colocar a tabela aí, ó, como é que tá. Eu acho que o cálculo é esse mesmo. É a distância do Internacional hoje é o Juventude que ocupa a 5ª vaga. E o Daniel faz uma referência que é importante, que o Inter conseguiu abrir em relação, por exemplo, ao Ceará e ao Vila Nova, imediatamente abaixo dele na tabela, já uma diferença interessante, de 4 e 5 pontos, respectivamente. Então, acho que esse é o conforto. A distância para o América, tudo bem, se o América tivesse 45 pontos, seria ruim. Já diminuiu. O América empatou com o Goiás, já está 1 pontinho, basta uma rodada. E tem que se dar méritos também ao Guto Ferreira, porque ele reclamava e pedia justamente isso. Tempo para trabalhar e conseguir a repetição do time. Primeiro encontrar o time, depois conseguir repetir ele. Ele está conseguindo. A distância de um jogo para o outro é uma semana. Que só com a Série B o Internacional conseguiria. Se estivesse na Série A, possivelmente Copa do Brasil e tal, não permitiriam isso ao Inter. Mas ele está conseguindo, ele tem uma semana para treinar o time, repetir, aprimorar, bota em campo. E cada rodada o Inter vai aprimorando. Não é um primor técnico, o Inter não está jogando futebol de plasticidade, não é isso. Só que minimamente organizado, ganha com sobras dos adversários da Série B. E aí, não é uma crítica ao Inter, é reconhecer que o cenário da Série B é frágil, é fraco tecnicamente. Aí está falando um negócio que eu queria abordar, e a gente tem que dizer, isso não é demérito para a campanha internacional e nem para a vitória de sábado, o ABC é um time inqualificado, muito ruim. E hoje, você sabe, né, o Ribeiro sabe, eu tenho muitos amigos país afora, né? Tem alguns inimigos também, mas tem muitos amigos né, país afora. Tem amigos. E eu falei nesse final de semana com o pessoal dos Donos da Bola lá de Natal, onde eu tive questão de mês e meio atrás, e o Geninho não foi demitido. O Geninho, que era o técnico do ABC, que é meio rei lá em Natal, ele pediu demissão. Ele viu que, olha, com essa estrutura, com esse investimento de futebol, é muito mais fácil o time cair do que sequer ficar no meio da tabela. Já foi demitido o treinador, já foi demitido no final de semana. Terceiro técnico já do ABC. Esse time é inqualificável. A gente também tem que dizer isso. O Inter fez o jogo que você faz, fez. Mas o time é muito ruim, né? É muito ruim e mesmo assim empatou aqui no Beira-Rio. Pois melhorou. Esse é o reconhecimento. O Inter melhorou em relação a ele próprio, o Inter. E o detalhe é o seguinte, né? O Internacional esteve longe de fazer uma partida excelente no sábado. O Inter foi efetivo, foi competente. A primeira chance de gol, inclusive, foi do ABC, né? Antes do jogo, né? Sim. Matou, mais uma vez, bola aérea, né? Matou o jogo pela qualidade individual e também a organização de time. JB, tem mais informações sobre sequência de time? Diga lá, JB. Então, Meneghetti, a boa notícia para os colorados é que o técnico Guto Ferreira poderá, pela 4ª vez consecutiva, repetir a escalação. Não tem ninguém suspenso, ninguém lesionado, a não ser que alguma coisa aconteça durante a semana. Um outro detalhe importante sobre o Internacional é Leandro Damião. Nos bastidores, lá em Natal, para o Simon Bianchini, nosso repórter da Rádio Bandeirantes, o técnico Guto Ferreira acabou revelando que o Damião é titular incontestável, que o trabalho que ele está fazendo é muito importante, cansando as defesas adversárias, puxando a marcação, enfim, sendo um cara muito importante para o time. O Damião não sai da equipe mesmo com a seca de gols, Meneghetti. Ele erra gols, né? Mas é inquestionável a contribuição que ele é uma espécie de boi de piranha, né? Atira o Damião para que os adversários vão em cima dele e aí o Potker, o Sacha aparece. É envolvido com o jogo. Muito bem. Só que a minha cobrança ele tem que fazer gol. Aí é que tá. Chance ele tem. Aí é que tá. Tá na hora de guardar, né? A entrada dele melhorou o time. Melhorou, mas a função primordial do centroavante ele não está conseguindo cumprir. Como o time dos outros estão fazendo, não está sendo... Não está fazendo falta. Os erros não estão fazendo falta, não estão comprometendo nesse momento. Vamos falar sobre a questão Bolanhos, daqui a pouco a gente vai falar do Grêmio, do tropeço no domingo pela manhã, chance que o Grêmio desperdiçou, já projetando o Grêmio e Cruzeiro pela semifinal da Copa do Brasil, quarta-feira em Belo Horizonte, mas vamos falar do caso Bolanhos. JB. Olha só, Meneghetti, Miller Bolanhos, a primeira informação que a gente tem que ter, tá? Antes do jogo, na zona mista da arena, a gente já tinha palavras muito fortes de pessoas que estavam no
vestiário antes da partida começar e pessoas relatando que realmente o Bolanhos não estava comprometido com o Grêmio, até com palavras bem pesadas para o equatoriano. Depois da partida, o técnico Renato Portaluppi se pronunciou abertamente sobre essa situação. Vamos ver. O grupo gosta dele, ele é bem que isso aqui, todo mundo gosta dele. O problema é que ele precisa se ajudar. Ele precisa mudar alguns conceitos. O futebol é uma bola de neve, volto a repetir para vocês. São oportunidades. Então, se ele não está se sentindo bem, esse problema já está com a diretoria, com o presidente, eu dificilmente não recupero. Posso falar até que é impossível eu não recuperar um jogador, desde que queira. A cabeça não está boa, a cabeça não está no trabalho, a cabeça não está aqui no grupo. Bom, aí tem que ver realmente qual é o verdadeiro problema dele e tomar as providências devidas, né? Eu tentei de todas as formas trazer ele de volta para o grupo. Cabeça é tudo. Quando a pessoa não está de cabeça boa, não adianta você insistir, porque as coisas podem ficar piores, né? Renato Portaluppi falando. Aí o vice de futebol, Dorico Roman, apareceu logo depois na entrevista e foi questionado. Por que Miller Bolanhos não está com a cabeça boa? Porque ele não está bem na cabeça. O jogador sofreu muitas críticas, de certa forma se impressionou com as mídias e isso aí perturbou um pouco as pessoas da família dele, que se sentiram até inseguras com algumas coisas que aconteceram. O jogador sai para jantar com a família e é hostilizado, é alvo de manifestações desagradáveis e cria uma situação que a família começa a questionar: será que Porto Alegre é um lugar que nós devemos ficar ou não? Isso afeta a cabeça do jogador. O jogador começa a pensar que talvez seja melhor sair. Essa é a questão, vamos dizer assim, de cabeça do Bolanhos, que está sendo conversado, e nós devemos ter solução nos próximos dias para isso. O presidente Romildo Bozé Júnior, em um evento agora pela manhã que pude entrevistá-lo na Rádio Bandeirantes, a gente questionou a ele o que estava sendo programado para o Miller Bolanhos, Meneghetti. Entre outras coisas, ele disse que estão conversando já há um bom tempo com o Miller Bolanhos, mas que por enquanto parece que ele não muda o seu pensamento. Ficou muito claro na conversa com o presidente que o Bolanhos não quer jogar. E ele disse que tem duas saídas então. A primeira é a saída para o Miller Bolanhos. O Grêmio ser ressarcido do valor que investiu, 20 milhões de reais. E aí uma negociação qualquer. Ele disse, olha, tem que ficar muito claro, o Grêmio não vai sair no prejuízo financeiro. E a segunda situação, se for algo transitório, foi esse o termo usado pelo presidente, se tiver como corrigir esse problema, o Bolanhos sai, é emprestado para uma outra equipe, resolve a sua cabeça e depois volta melhor para o Grêmio. A entrevista do Dorico Roman, o vice-futebol gremista, é absolutamente lamentável. E ela parte do mesmo dirigente que tentou enganar a imprensa e dizer que não, ele tem problema de pubis. É só isso que ele tem. Ficou dizendo pubis. Aí o Renato veio ontem e desmoralizou o departamento de futebol do clube. Então a entrevista do Roman de tentar botar a culpa na imprensa, ela cheira a mofo. Isso é uma prática usada em 1930. 90 anos atrás. Eu acho que o Roman tem que se atualizar. O futebol não é mais assim. Responsabilizar a imprensa por tudo. Daqui a pouco o Luan também. Ah, não sai o negócio, a culpa é da imprensa. Aí o Grêmio perde pro Cruzeiro, a culpa é da imprensa. E se ganha do Cruzeiro? Aí também é merda da imprensa? E quando revela o Luan, também não tem merda da imprensa? E quando consegue vender o Luan, não tem merda da imprensa? Então, a entrevista do Roman, ela é lamentável, ela é constrangedora e ela mostra um apequenamento do vice-futebol gremista do clube. Ele não pode pensar assim. Ele tem que, então, assumir. Ele tentou driblar a imprensa, o Renato foi lá e driblou ele e desmoralizou. O problema do Bolanhos não é esse. O jogador está descontente, está com a sua cabeça não focada no clube, sabe-se lá por quê, por algum outro problema, não sei se é relação amorosa, não sei se é um outro problema de adaptação à cidade. O Grêmio nunca disse isso claramente, talvez nem possa dizer, mas é um negócio ruim para o clube e para o jogador. E que o Renato foi o mais franco de todos. O jogador não está aqui com a cabeça, não está com cabeça boa, não tem como recuperá-lo. É importante frisar que o trabalho do Dorico Roman, ele é bom no futebol, na área onde ele está atuando. Sem dúvida. Só que essa é uma crítica que eu tenho bem pontual ao Dorico, inclusive antes dele assumir o cargo do departamento de futebol, tivemos a oportunidade de conversar com ele. É essa terceirização da culpa, de que o que é ruim é culpa da mídia. Que críticas e que mídias são essas que o Bolanhos assiste de madrugada? Ele está assistindo Donos da Bola no YouTube, então. Porque o problema do Bolanhos é a madrugada. E o Renato agora já externou isso. E finalmente, que bom, obrigado, Renato, porque a gente vem há horas dizendo que não é pubs, não é departamento médico, está na cara que existe uma outra situação. Obrigado, muito obrigado ao técnico do Grêmio que externou e o torcedor. Finalmente, agora, ouvindo o ídolo, o técnico do Grêmio, também já sabe que o problema não é físico. Mas eu prefiro assim, tudo bem, eu acho que tem essa parte desse contexto, mas o meu foco é o jogador. Eu também acho. O culpado disso tudo é o jogador. Claro. O maior culpado dessa ronha é o Bolanhos. Eu há muito tempo, Eu há muito tempo comentando os jogos, desde o ano passado, eu vi dizer, olha, esse jogador está feliz aqui.
O Bolanhos, na minha opinião, embora tenha começado bem o ano, nunca foi no Grêmio o que ele estava sendo lá e foi o motivo da sua contratação. É um jogador infeliz. Talvez ele seja infeliz em muitas outras coisas. E é normal isso acontecer. Não é porque ele ganha bem, não é porque ele é jogador de futebol famoso, tal, que ele não pode ter problemas. Todo mundo tem problemas. Claro. Né? É do ser humano ter problemas. Agora, isso tem que ter um limite. E tu tem que resolver para o bem do jogador também. Se ele não está feliz, se a infelicidade dele está se estendendo para os seus familiares, então que se resolva. Então, eu acho assim, ó, esse jogador não dá para contar. Não, o problema dele não é infelicidade, é felicidade demais, Ribeiro. Não sei, aí também eu não vou entrar não sei, eu estou te dizendo. Não, mas eu sei, o problema dele é felicidade demais. Mas isso também pode acontecer. E o Grêmio está tentando contornar a situação, e talvez por isso, de repente, o discurso do Odorico Roman tenha sido inapropriado, porque o Grêmio, na verdade, não quer ao mesmo tempo desvalorizar o produto e acaba responsabilizando. Olha, o Gata Fernandes, porque hoje é o seguinte, não joga a culpa para a imprensa, né? Não, tudo bem. Isso é uma outra coisa. Agora, entre o discurso dele e a atitude do jogador, eu estou com o Ribeiro, eu tenho que criticar tudo do jogador. O cara simplesmente não quer jogar. O Gaston Fernandes veio, não viu, não gostou. Foi embora. E o Renato citou o Gaston na entrevista, né? Aliás, tá certo a postura do presidente Romildo, como descreveu o João Batista. Se o Bolanhos não quer jogar, que não jogue, mas tem que ressarcir o Grêmio. O Grêmio é o principal prejudicado dessa história. Tá pagando salário em dia, recuperou lesão, o cara foi pro Equador, ficou numa boa. Assim, é porque por maior que seja o problema, e eu respeito o problema, porque eu consigo entender o ser humano, mas o único quem tá sofrendo com isso é o clube. Claro que sim. Porque o Bolanhos está recebendo tudo em dia e não é pouco. Então, ele tem que definir, ó, eu tô com um problema, vou resolver. Como é que eu vou resolver? Vou sair, não vou sair, mas resolve. O jogador não tá nem aí, Ribeiro. O jogador não tá nem aí. O JB tem essa sondagem dos mexicanos? Então, Meneghetti, durante o final de semana, a informação que surgiu na imprensa do México é que o Tijuana, do técnico Eduardo Cudê, ex-Rosário Central, gostaria de contar com o Miller Bolanhos. A informação, tanto do presidente Romildo quanto do vice-futebol, é que proposta oficial mesmo, e nem uma situação mais concreta. E é por isso que o empresário do jogador foi chamado a Porto Alegre para conversar com a direção, conversar com o jogador e procurar ou o jogador fica aqui, dá conta do recado, ou achem um clube e façam uma negociação decente para o Grêmio. Eu acho que a contratação do Arroio foi uma tentativa de consertar o Bolanhos. Bota um amigo aí do lado. Um equatoriano e tal. E eu espero que o Grêmio não tenha dobrado o seu problema. Tomara que o Arroio não seja outro problema. Isso é verdade. Não, aí seriam dois problemas. Aí seria pior ainda, né? Porque agora o Grêmio vai ficar com o Arroio, né? O Bolanhos é empresário, né? É o mesmo. Muito bem, diga lá, Daniel Oliveira. O Bolanhos, se estiver infeliz, fica em casa, cozinha, rapaz. Tá aqui uma boa terapia, né? Você pode aproveitar e tal, vai ter uma alimentação saudável, vai controlar a sua saúde e vai poder fazer um alimento muito mais saboroso sem a utilização do óleo, não é, Luiz? Com certeza, Daniel. Isso aí. Preparando o seu alimento na Frigigold, você não vai mais utilizar o óleo. Gente, nós estamos insistindo já há muito tempo aqui sobre a questão do óleo. É verdade. Porque está diretamente relacionado à sua saúde. Hoje, Daniel, a gente sabe que o óleo da fritura é o grande causador, é o principal do colesterol ruim, diabetes. Quantas e quantas pessoas que já tiveram infarto, já tiveram AVC, porque entope as suas veias com acúmulo de gordura. Né? Gordura saturada que vem do óleo da fritura. Essas panelas, essas imagens que você já está assistindo, gente, são os alimentos sendo preparados sem óleo. Então, é possível sim, com essa tecnologia dessas panelas que vem da Alemanha, você preparar qualquer tipo de alimento que você imaginar sem óleo. E a grande surpresa, a grande novidade para você que é responsável pela cozinha. Na hora da limpeza, você limpa só com papel. O cara que é responsável pelo departamento de limpeza de panela tá feliz da vida, não? Era o nosso caso, né, Dani? Você limpa agora com papel toalha. Gente, a gente conseguiu uma grande negociação com a fábrica, mas já está acabando. São os últimos dias. Olha só. Vamos lá, hein? R$300 de desconto para você comprar um conjunto completo com as 4 panelas. Vou parcelar em 10 ou 12 vezes para a parcela ficar bem pequenininha. Isso aí. As primeiras pessoas que ligarem agora tem mais 2 brindes da Frigigold. Recebe na sua casa e começa a pagar só a partir do próximo mês. Liga agora para o telefone que está no vídeo de qualquer lugar do Brasil. Nós entregaremos para você 4003-4220. Elimine o óleo, só vai fazer bem para a sua saúde. Tá esperando o quê? Tá aqui a solução, meu amigo. 4003-4220. Frigigold é a panela do Brasil, Meneghetti. Muito bem, o Grêmio diminuiu apenas um pontinho a diferença para o líder Corinthians, que tropeçou no sábado e empatou com o Atlético Paranaense. JB nos conta como foi. O Grêmio entrou em campo já sabendo que o Corinthians tinha perdido. Chance para diminuir a vantagem do Timão. Mas nem se ter motivado o time reserva do tricolor. O primeiro tempo foi fraco e sem nenhuma grande chance para nenhum dos lados. O segundo começa com Everton dando o chapéu e quase marcando este golaço. Sid Clay respondeu para o Atlético,
Só que Paulo Vitor aparece. E o goleiro gremista apareceu novamente neste lance. No finalzinho, Guilherme assusta na melhor chance do Furacão. Só que por sorte do Grêmio, a bola vai para fora. Somamos mais um ponto no campeonato. Nosso objetivo era nos aproximarmos mais do Corinthians com uma vitória. Um jogo de poucas oportunidades, tecnicamente um jogo ruim, né? Mas faz parte. A missão de se aproximar do Corinthians não deu muito certo. Ainda são 7 pontos do líder da competição. O domingo serviu mesmo para dar ritmo de jogo a Bressan e Bruno Rodrigo. Um dos dois será o substituto de Jeromel. Quarta, contra o Cruzeiro, na semifinal da Copa do Brasil. É difícil você substituir um jogador como o Jeromel, entendeu? Agora, infelizmente, ele não vai poder jogar. Mas, felizmente, tenho 2 jogadores bons, jogadores, que é o Bressan e o Bruno. Confio em qualquer um dos dois. E qualquer um dos dois que vai jogar, tenho certeza que vai estar com o recado. Ô Felipe, o que dá para tirar desse Grêmio Atlético Paranaense? Bressan. Só a atuação do Bressan, e nem tanto a atuação, mas o fato da torcida ter aplaudido e abraçado o Bressan, um momento de apoio. Claro que se ele falhar, vai ter que ser criticado. Mas a torcida apoiar e não vaiar é o primeiro passo. Dá confiança, né, pro jogo Dá confiança. de quarta contra o Cruzeiro, Ribeiro. Tu sabe que o contexto, né? Você sabe que o Cruzeiro colocou os titulares, né, contra o Sport Recife. E esta é a primeira admissão do próprio Corinthians, do Cruzeiro, do tamanho da vantagem do Grêmio. Por quê? A minha leitura é a seguinte: por que o Cruzeiro resolveu colocar os titulares? Porque o Cruzeiro, ao contrário do Grêmio, só tem a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro está muito perto do Corinthians, e né? ele sabe que ele pode ser eliminado na quarta-feira. E aí, por que ele vai deixar... o Grêmio acha que não pode ser eliminado. Não é, que o Grêmio tem a Libertadores ainda. Então, assim, ó... Mas a Libertadores é sexta? Não é. É sábado? Deixa eu só dizer. É segunda? O único clube que pode ameaçar a liderança do Corinthians é o Cruzeiro. O Cruzeiro estava mal no Brasileiro, não estava indo no G6. E ele não poderia desperdiçar um jogo em casa para ter essa possibilidade, já que na quarta-feira ele pode estar fora da Copa do Brasil. Então, sabe, é meio óbvio isso aí. Não, vou garantir os 3 pontos aqui, porque eu já perdi o primeiro lá em Porto Alegre. Então, vai ser difícil quarta-feira. Então, vou garantir os 3 pontos aqui do Brasileiro. Porque se ele sai da Copa do Brasil, ele está no G6 do Brasileiro. Então, se o Grêmio tivesse empatado o jogo aqui 0x0, ele botaria time reserva no final de semana. Não, o Grêmio tem a Libertadores ainda. O Cruzeiro botaria o time reserva. Sim, com certeza. Eu acho que não, acho que foi uma estratégia de vaga. Senão, se fosse assim, o Cruzeiro teria posto os titulares contra o São Paulo, Meneghete. E não pôs. Antes de começar o confronto contra o Grêmio foi de reserva contra o São Paulo. Talvez o time tivesse mais gastado, né? Talvez aquela folga tenha sido suficiente, né, pro grupo, né? E talvez ele tenha usado o jogo contra o Sport, que eu não vi esse jogo, como, vamos fazer uma forma de atuar que nem de atuar contra o Grêmio. Não vi o jogo, não posso dizer isso. Não, porque o Sport não jogou como o Grêmio joga. Não, claro que não, né? São times diferentes. Eu sinceramente, eu acho que eu condeno a utilização do time C do Grêmio. Eu acho que o Grêmio poderia ter jogado com misto. Eu também acho. Poderia ter jogado com misto. E aí machuca um de só aqui dando um pau no pode machucar no treinamento, né? Bom, então faz o seguinte, né? Não treina e vai pro jogo. O Bolaños parece que machucou aí, não sei se é na CB ou no Moinho, não sei. Na CB não é. Na CB não é porque eu não cruzei com ele. O Bolaños, por exemplo, é o caso de quem poderia ter jogado ontem. Mas como ele não quer jogar, deve ter dito pro Renato, não, esse jogo aí tu não me escala que eu não tô a fim de jogar. Ele dá as cartas, né? Mas eu acho que o Grêmio poderia ter jogado com o time reserva e, infelizmente, o Grêmio não aproveitou a oportunidade dada pelo Corinthians. Eu não condeno, gente. Grande oportunidade. Já bota 3 ou 4 titulares, pelo menos, e ganha. Não. JB, vamos projetar o Grêmio para quarta contra o Cruzeiro. Olha só, Meneghete, o time titular do Grêmio, tá? Marcelo Groi volta ao gol, apesar do Paulo Vitor ontem ter sido escolhido pela Bandeirantes e até pela Associação dos Cronistas Esportivos do Rio Grande do Sul como o melhor jogador da partida. Na lateral direita, o Edilson retorna. Bressan é o mais cotado, deve jogar com uma pequena chance para o Bruno Rodrigo, ao lado do Walter Kahneman, e na esquerda, o Bruno Cortes. O meio de campo com Michel e Arthur, os 2 volantes, à frente Ramiro, Luan e Pedro Rocha na ponta esquerda, no ataque Lucas Barrios. O Luan está envolvido em várias negociações, ou pelo menos é falado, e Renato já disse, ele vai pro avião nem que seja algemado comigo. É Luan e mais 10. A dúvida agora tem sido o capitão Maicon, se ele estará à disposição. O Maicon faz tratamento intensivo. Se treinar hoje, viaja, muito provavelmente. Se não, está fora, pelo menos, do banco de reservas do capitão. Muito bem. Nós vamos no intervalo, na volta a gente vai mostrar muitos outros assuntos, e inclusive Renato Portaluppi, como ele está sofrendo com o frio no Rio Grande do Sul. Ele que é de Bento, mas parece que a temporada do Rio de Janeiro, a longa temporada no Rio, mudou os hábitos, Renato. Já voltamos. Domingo sol em Porto Alegre, jogo 11 horas da manhã, 16 graus a temperatura na capital gaúcha, tava 14 parece na arena. E o Renato de luva, o Renato agora chegou aos 50 anos e virou friorento.
Ele que é gaúcho, chibento, como é que ele vai trabalhar um pouco num clube da Europa? Já pensou? Vai trabalhar na neve. Daqui a pouco ele pode ser convidado para ir para Itália, para ir para o Spartak Moscou. Não vai, né? Olha, tá de luva, cara. Não tava tão frio assim ontem lá, né? Agora eu vou entregar. O César Cidade Dias foi dirigente do Grêmio, na época que o Renato foi treinador, contou que o Renato ele rói as unhas durante o jogo. Aí ele põe a luva para não ficar roendo a unha. Aí então ele vai usar a luva então em fevereiro, no Campeonato Gaúcho. Isso, vai usar. Mas uma vez ele jogar em Lajeado. Não, porque às vezes ele usa uma proteção que não é uma luva de plástico, por exemplo. Para não ver as unhas. Então não é frio, então é vaidade. É isso. Uma vez o Renato veio. Ou uma prevenção contra uma tui, né? Que é ruim, Lá em 2010, assim, o Renato chegou na beira do campo, os repórteres estão cobrindo pra ele, chegou e disse, pô, faz frio aqui na terra de vocês. Que terra de vocês? Tu é de Guaporé? Faz mais frio que Porto Criado em Bento, mas é nascido em Guaporé, isso mesmo. Era madeira, acordava 5 da manhã, rapaz. Na quarta-feira, o jogo contra o Cruzeiro, Renato foi questionado sobre esse negócio da luz e falou, vamos ver. Vocês ficam lá em cima no ar-condicionado, fechadinhos, tomando café, bonitinhos. Não, ficam sim, a maioria de vocês. Alguns, no caso eu, fico ali na beira do campo, e aí eu sofro. E aí muitas vezes quando eu ponho as luvas e ponho um casaco, eles me perguntam, para que o casaco, para que as luvas? É para suar. A resposta é... Renato é uma figura. Ele tem uma espirituosidade para sair dessas situações. O Cuca usa a calça vinho porque diz que dá sorte, o Renato usa luva. Tá dando muita sorte. É que ele trocou, aquela ali ele trouxe da China, é outra. O JB, tem interatividade aí, JB? Tem, Meneghete, tem sim. O pessoal está participando aqui no nosso Twitter, mas eu também tenho outras situações que eu quero repercutir com vocês aqui, de situações que aconteceram no Grêmio. O Lucas Bravo está dizendo, não concordo que o Grêmio tropeçou. Metade do time juvenil e outra reserva. Para ser campeão da Copa do Brasil, faltam 3 jogos. E ele diz, queremos a Copa. O Alexandre tá brincando que o futuro do Bolanes é ficar em casa fazendo bife. E vai ser com a Frigigold, evidentemente, que vai comprar aqui junto com o Daniel Oliveira. E, aliás, por falar em Daniel, o Daniel, que é xará dele, não sei se é parente, tá dizendo o único cara que dá moral pro Inter nesse programa é o Daniel Oliveira. E aí ficou o abraço do Daniel pro Daniel, Meneghete. Muito bem, então se tratando os amigos. Diga lá, Daniel Oliveira. Olha, meu amigo... Você tá meio devagar, meio lento. Você é a partidária da segunda-feira, que é o pior dia da semana. Que é isso, rapaz. Vai viver, vai ser feliz, tá aqui o ativo. Começa segunda-feira num ritmo de sexta, né, Luciana? Com certeza, não dá pra chegar ali o friozinho e você botar o casaco, a luva e ficar em casa parado, não, gente. É verdade. Não dá, não. Você tem que ter atitude. Se você não tá satisfeito com o seu relacionamento, você tem um ativo para ser o seu aliado. Você vai ter muito mais felicidade, muito mais satisfação, tanto você quanto a sua parceira. Então, invista nos momentos a dois com um ativo que é o estimulante do homem moderno, que se preocupa com o seu relacionamento. No caso, você. Então, ele age rápido, é eficiente, age por vários dias no seu organismo. Não vicia, não altera a pressão. Exato, por isso, você que tem 40, 50, 60, 70, por aí vai, pode tomar um ativo que ele não altera a pressão, não tem efeito colateral. Vamos liberar a central no 3099-9292, não tem nas farmácias, é só a do laboratório para você, 3099-9292, embalagem discreta para você receber onde você estiver, entrega grátis e sigilosa para todo o estado. 3099-9292, temos pacotes promocionais também cheios de desconto. E olha, primeiro pagamento, gente, só lá em outubro. Não mexe no bolso agora. E o melhor, parcelinha a partir de 87 centavos por dia, tá vendo? Aquelas moedinhas ali para você investir no seu relacionamento. Vai investir com moeda, meu amigo. Exato, olha, e o melhor, se você for um que ligar nos próximos 10 minutos e ainda comprar o ativo, ganhe um presente na compra. Muito bom. Liga 3099-9292, são 10 minutos de promoção e a central do ativo atende todo o Brasil. 3099-9292, Daniel. Pois é, meu amigo, para você que está tendo muito tempo agora para curtir a sua relação a dois, toma providência, tá aí o telefone. A Luciana tem uma série de babados para você, 3099-9292, Ativa é você na Ativa sempre e com moedinho, Meneghete. Que beleza, já voltamos com os donos aqui na Band. Nós mostramos aqui na abertura do programa que o Renato foi apresentado ao Beto da Silva na partida contra o Atlético Paranaense. Pois agora, então, Renato elogiando o jogador. Queria que você falasse do Beto da Silva, que o torcedor alguns conheceram hoje. Também. O que você achou quando deu a oportunidade? Eu dei os parabéns para ele. É um jogador, ele tem bom garoto. É um jogador que, infelizmente, ele sofreu algumas lesões, mas é um jogador que a gente aposta bastante nele. Ele é bom jogador, é um jogador inteligente, é um jogador jovem, um jogador de futuro, tem qualidades. O que, infelizmente, tem atrapalhado ele são as lesões. Nós esperamos que agora ele não sinta mais nenhum tipo de lesão, possa dar continuidade, possa continuar recebendo oportunidades e mostrar o porquê que ele está no grupo do Grêmio.
Beto da Silva por Ribeiro Neto. Pois é, rapaz, tu vê, ele existe, né? O negócio Tá aí? Mas não começou a jogar ainda, né? Vamos esperar agora, eu quero ver ele como jogador. Vou defender o Beto da Silva, embora não precise. Ele Ele não jogou na dele. Ele entrou de centroavante. Ele entrou de centroavante nos treinos, que a gente já acompanhou. Ele joga aberto pela esquerda. Sim, algumas vezes ele participa. Nem sempre termina o treino, mas ele começa jogando pelo lado esquerdo, que é do Pedro Rocha. Ele entrou como centroavante. Daniel. Ele não deu pra ver nada sobre do Beto da Silva, né? Acho que tem que ter um pouco mais de calma, né? Calma, E também acho que eu não vou esperar que ele dê a resposta agora, com o histórico de lesões que ele teve, que não permitiu sequência. Eu não sou analista de 15 minutos, né? Não posso fazer isso. Não vou ser injusto com o jogador. 119º capítulo da novela Luan, por João Batista Filho. Não, pelo presidente Romildo Bolzan, há pouco na Rádio Bandeirantes. Diz que soltou uma nota porque a informação de uma negociação com o Atlético de Madrid não procede e ele não quis prejudicar as relações com o clube espanhol. O Luan está concentrado, até o momento fica no Grêmio e não tem nenhuma novidade, as negociações estão travadas. Meneghete. Muito bem. Regina Lima nos traz agora os destaques do programa da Regina desta segunda-feira. Boa tarde, Regina. Oi, boa tarde, Meneghete. Boa tarde, pessoal de casa, tudo bem? Vamos falar de Miss Brasil, claro, né? Um grande evento que você deve ter acompanhado no sábado à noite. Vamos falar muito disso, sim. Bom, também vamos falar de cristaloterapia. Sim, um tratamento feito com pedras, com cristais. Olha, muita coisa pode ser feita. E outra coisa ainda, você tem medo de voar? Pois é, olha, eu não posso falar que eu tenho sim. E na verdade a gente vai estar conversando aqui sobre isso, um projeto, né, um programa que treina a pessoa para que ela enfrente esse medo. Esses e outros assuntos aqui no programa da Regina Meneghete. Legal, voltaremos amanhã ao 12h30. Tenham todos vocês uma excelente segunda-feira. Tchau.